Professor, boa tarde. Primeiro sobre esse jogo contra a equipe do Criciúma, que o Juventude venceu por 2-1. Como é que foi esse jogo treino, a avaliação desse time alviverde, comportamento da equipe no segundo jogo treino para essa, vamos dizer, intertemporada para o Campeonato Brasileiro? O bom desses amistosos, né, que a gente teve um desempenho bom contra o Sub-23 do Grêmio, né, e a nossa evolução depois contra o Criciúma, ela foi muito satisfatória, né? A gente apresentou um volume maior, conseguiu estar mais organizado, ofensivamente, né, nós aumentamos a produção, né, poderíamos ter feito mais gols, e defensivamente, que também era uma preocupação, né, na Série A você vai enfrentar adversários com poder de definição muito alto, então também é um quesito que a gente estava bastante atento, né? A gente acabou tomando um gol no final do treinamento, onde a gente tinha perdido um jogador, né? O Pita saiu lesionado e a gente acabou fazendo os últimos 15 minutos com um jogador a menos, né? Então a gente, mesmo com um a menos, suportou bem, que tivemos chance com um a menos, né, e acabamos tomando um gol. Então, assim, fazendo um resumo de tudo, uma intertemporada muito boa, deu para rodar bastante, para a gente ter um conhecimento de todos os atletas, onde cada um pode nos ajudar, e agora essa semana de ajustes, né, de você colocar o ajuste fino, uma coisa ou outra que a gente acredita que ainda possa melhorar, para que a gente possa estrear na segunda-feira. O time do Juventude nessa intertemporada já tem uma espinha dorsal, né? Aquilo que você falava na última entrevista. Quais são as tuas dúvidas para a estreia, se é que já tem, já que tu tens uma espinha no time? A gente fez uma observação na lateral esquerda, entre o Busanello e o William. A gente ainda vai levar essa dúvida durante a semana, né? E é bom isso para criar essa competição entre os dois, né? Os dois só tem a evoluir. E à frente, né? As beiradas, né? Nós ganhamos aí reforços interessantes, cada um com a sua característica diferente. O Ruiz fez um início muito bom, né? Ele entrou no início do segundo tempo, teve um início muito bom, deixou a gente bastante empolgado, e aí pela falta de ritmo caiu um pouquinho. Então essa é uma dúvida que a gente vai poder observar ainda, né? Porque nós vamos pegar times que já estão em alta rotação, então eu vou levar isso em conta, mas é um jogador que se mostrou bem, e assim que ele adquiriu o ritmo, que eu acredito seja muito rápido, né? O ritmo de treino de jogo, acho que fazia muito tempo que ele não jogava, ele sentiu um pouquinho. O próprio Mocelin teve uma boa atuação já como um destaque, porque ele já vinha, tá jogado, né? Ele veio do São Bernardo com 12 jogos já na sequência, então com ritmo bom, né? O Edinho também sentiu um pouco, né? Também por não estar jogando, né? Fisicamente bem, né? O que eu falo de sentir é ritmo de jogo mesmo, tempo, né? Isso aí é com os jogos e com o tempo. Então as dúvidas são essas à frente, né? Para que a gente poder trabalhar, temos aí 8 dias ainda, né? Dá para tomar as melhores decisões aí. Eduardo, outra questão que tu ressaltou era testar o César e o Felipe Alves também nesses 2 jogos treinos que teve. Qual que é a definição que tu teve, se o César continua sendo titular e como ele voltou desse desconforto que ele teve de novo no tornozelo, ou se o Felipe tem uma sequência agora no começo do Brasileiro? São 2 goleiros, né, de muita qualidade, né, características bem diferentes, mas o César, ele vem, né, de atuações seguras, o César vem de bom desempenho, né, e a gente vai permanecer com o César, mas muito feliz com o desempenho do Felipe também, né? Acho que é importante isso, você ter 2 goleiros de alto nível, um elevando o outro, né, um puxando o outro, para que os dois estejam bem, né? O Felipe teve uma atuação, principalmente no jogo do Criciúma, muito boa. No segundo tempo nós ficamos com um jogador a menos e praticamente ele igualou, né, os 11 em campo, que ele tem condição de subir um pouquinho, sair um pouquinho fora da área, e deu uma consistência para que a gente tivesse a bola contra o Criciúma, né, teve boas atuações na parte defensiva também. Então são 2 grandes goleiros, mas o César vem de uma sequência, né, muito recente de muito boas partidas. A gente deve permanecer com ele para esse início de campeonato.
Eduardo, nesses 2 jogos treinos aí, né? O que principalmente tu tiraste e o que tu viu da equipe que, para o início da Série A, alguns pontos que precisa melhorar e pontos que tu acha que evoluiu bastante já nessas semanas de intertemporada? Acho que é um ponto que a gente pode evoluir. E eu gostei bastante também, né? E a gente precisa evoluir nesse quesito, é a intensidade. Intensidade tanto com a bola como sem, né? Na Série A, quando você não tiver a bola, você tem que ter uma intensidade de marcação, não deixar o adversário pensar, né? São adversários de muita qualidade. E com a bola também, ser intenso, ter uma aproximação, fazer essa bola rodar rápido para que você possa envolver esses adversários. Nós conseguimos isso, né? Mas vejo espaço para que aumente, né? Outra situação foi a nossa chegada à frente, né? Tanto por dentro como pelos lados. A gente subiu o número, a gente tem algumas metas a bater por jogo, né? De fazer essa bola chegar na área, de finalizar, e a gente tem conseguido fazer isso, mas também é um quesito que a gente pode e precisa melhorar também, até porque o campeonato pede isso, né? Pede uma intensidade, pede uma chegada rápida ao gol, porque nós vamos pegar times bons, tanto defensiva como ofensivamente. Eduardo, e sobre o Isidro Pita, ele que foi um dos destaques no estadual, foi bem também no primeiro jogo da Copa do Brasil. Esse jogador está muito abaixo para não começar como titular nos jogos treinos. E sobre o Ricardo Bueno, o que esse jogador também pode contribuir no ataque? São 3 jogadores diferentes, né? São 3 jogadores que dão uma sustentação para a gente, dão uma opção. Dificilmente a gente volta com 2 atacantes, né? A não ser em momentos pontuais, em alguma situação já treinada, já para que aconteça, né? A gente sempre vai jogar com um médio próximo desse centroavante e cabe a gente a escolher. Eu vejo hoje o Bueno numa melhor condição, até para o jogo que a gente está se propondo a fazer, né? É um jogador que consegue prender um pouquinho mais a bola, né? O Vitor e o Pita também vem numa crescente muito grande, mas são jogadores da bola final, né? De uma finalização, né? De um chute, né? Então a gente tem trabalhado algumas situações e o Bueno tem se destacado, mas nada impede, né, do que tanto o Pita como o Vitor, que vem numa crescente também muito grande, né, possam aparecer como titular ou entrar no jogo, né? A gente tem 3 bons centroavantes aí. Qual será o teu foco nessa semana final, antes da estreia, de treinamentos, enfim, de planejamento? Então, a gente fez um apanhado, né, dos quesitos defensivos, ofensivos, de transição. Hoje, acho que essa semana toda, né, são ajustes finais, né, são pequenos ajustes daquilo que a gente observou, que dá para melhorar, corrigir, outras que dá para evoluir, principalmente a parte ofensiva, né, um setor de um pouquinho mais velocidade quando essa bola entra entre linhas, né, ou alguém atacando espaço por dentro, ou essa bola abrindo para os lados para que ela termine na área, né? Acho que é uma situação que a gente vai trabalhar bastante. Já aconteceu bem, mas ela pode melhorar, né? Assim que essa bola entrar entre linhas, né, as decisões têm que ser tomadas mais rápidas para que você possa agredir bem o adversário. E defensivamente a gente vai jogar com equipes que circulam muito o jogo, que fazem muita inversão, né? E esse balanço da linha de 4, né, ela tem que estar muito bem sincronizada, né? A corrente ela tem que rodar. Nós não vamos fazer isso com uma linha de 5, né? Eu acho não, né? Dentro da minha convicção, você consegue balançar com uma linha de 4, né? Eu acho que a gente tem que povoar o meio e não a última linha. Então, a partir disso, essa linha de 4, nessas inversões, elas têm que girar rápido, os laterais têm que ser agressivos, tem que, nessa bola girada, né, numa diagonal, né, o adversário, o lateral oposto tem que chegar junto com o outro lateral ou com outro ponta, dependendo de quem tiver lá. O Red Bull joga bastante nesse tema, né, com 2 pontas bem abertos, e eles trabalham essa inversão. Acho que é um ponto que a gente tem que corrigir. Melhorar. Eduardo, tu comentou no começo da entrevista sobre a disputa na lateral esquerda, o William Matheus e o Busanello, e tem também a questão do Moraes, que está retornando. Esse teste pelo Busanello é muito mais pela questão ofensiva que ele oferece em relação ao William. No primeiro jogo treino, em alguns momentos, eu recordo que você chamava a atenção do William, que ele tinha que ter uma presença mais ofensiva. Passa por essa ideia tua de ter 2 laterais mais ofensivos? Sim. A gente tem o Moraes, que retorna hoje
a transição, né? Eu acho que mais uma semana ele deve estar entregue aos trabalhos, né? Deve estar junto com a gente, né? A gente vai aguardar ainda os primeiros trabalhos dele, mas é exatamente isso, né? O jogo que eu acredito, né, ele passa muito pelos laterais, né? Para você poder abrir o meio, para essa bola entrar por dentro, como eu acabei de falar aqui, você tem que criar uma amplitude com os laterais. Então, uma passagem constante, independente se ele vai receber a bola ou não, ela é necessária até para você atrair o adversário, né? E o William já foi meu atleta no Curitiba, né? Ele tem uma fase final de muita qualidade, né? Nesse jogo contra o Grêmio, que vocês tiveram a possibilidade de se apresentar, ele estourou dentro da área, finalizando em gol, né? Acho que é esse o William que a gente quer, né? Ele estava atuando. Aqui ele atuou de uma maneira, até a minha chegada, uma maneira mais defensiva, chegou a atuar até como terceiro zagueiro, né? Então ele criou não vícios, né? Mas ele criou alguns comportamentos de essa bola do outro lado ele já se posicionar mais defensivamente. E não, né? Ele tem alguns comandos agora para ele estar mais à frente, porque se essa bola retornar no volante, ela vai estourar nele para ele terminar para a gente. Então a gente está corrigindo isso, o Busanello me dá isso também, né? Então é uma disputa sadia, que são dois jogadores de qualidade que brigam por posição. Acho que não só os dois, né, mas as outras posições a gente tem colocado bastante isso, né? Sempre colocando um adversário cutucando o outro, um companheiro cutucando o outro, para que os dois possam evoluir e a equipe crescer junta. Eduardo, até em questão de contratações, né? Na nossa última conversa que tu falaste com a gente, tu disse que o Juventude conseguiu trazer atletas ok, que era o que realmente vocês queriam, e a partir de agora seriam algumas peças específicas. A janela fecha dia 12, né? Então ainda devem chegar mais reforços. O meia, que era uma preocupação de vocês também, ainda está na visão para trazer. O que a gente pode esperar nos próximos dias em questão de reforços para o Juventude? Agora, como o tempo passa agora, fica mais difícil, né? Mas o Juventude ainda não saiu do mercado. Nós temos alguns nomes, né, que a diretoria está estudando, está contatando, né? A gente conseguiu trazer o Jean, acho que é um grande nome, um cara com uma experiência fantástica, uma rodagem tanto de Brasil como Europa muito boa. Acho que foi uma oportunidade gigantesca aí que nós conseguimos, né? Então nós estamos atrás de algumas posições, né, para poder reforçar a equipe, né? Então acho que até agora todas as contratações foram muito satisfatórias dentro do padrão que a gente queria. E agora é esperar, né? A gente está no mercado, não vou adiantar qual posição, né, mas a gente está sim até o dia 12, né, a gente espera ter sucesso e trazer, né, o que desde quando eu cheguei aqui, nós não vamos trazer por trazer, né, nós temos que trazer jogadores que possam, né, sinalizar que eles vão ser importantes, vão nos ajudar, vão ter características importantes. Então é desse jogador que a gente está correndo atrás aí. Eduardo, eu queria que falasse um pouquinho sobre o Jean, que chega de Portugal, é um jogador que passou também pelo futebol brasileiro, pelo Vasco, pelo Botafogo, bastante experiente, aquele primeiro volante, falasse as características desse jogador que chega para reforçar o Juventude que já tem também o Elton e o Yuri, que são considerados primeiros volantes. Então, sobre um pouco da característica do Jean. O Jean é outro jogador que embora a gente tenha ali o Elton, o Yuri, o próprio Kevin do volante da base, mas nenhum com a característica do Jean. O Jean é um jogador extremamente, com uma marcação extremamente agressiva, né, muito forte fisicamente, né, então ele preenche um espaço para a gente que eu vejo ser necessário no meio campo, né, independente se ele vai ser titular ou não, né, é uma característica de uma marcação forte, ocupa bem o campo, me possibilita às vezes jogar só com um volante, né, um jogador que consegue cobrir uma área muito grande, fisicamente ele é muito bem dotado, e um atleta que eu já acompanho, né, desde a época de Vasco, né, tentei levar algumas vezes para clubes que eu estava, é um cara extremamente profissional, as informações são importantes, é uma liderança,
né, um jogador que atua num setor um pouquinho mais atrás ali do que, por exemplo, o Elton. O Elton tem condição de atuar mais atrás, mas tem condição de chegar um pouquinho mais à frente. Ele atua um pouquinho mais atrás, numa proteção a esses zagueiros, né, e como eu disse, o que me possibilita jogar de repente com um volante só e com 2 meias adiantados, né? Então ele me dá essa variação importante. Hoje a gente não teria, né, jogadores para esse quesito. O Jean preenche essa lacuna que a gente tinha aí. A principal novidade do futebol brasileiro nessa temporada é a janela de transferências, né? Que reflexos você observa na competição que começa na semana que vem? Eu acho que os reflexos a gente vai ver depois que ela fechar, né? A competição vai se iniciar, e o que a gente observa no Campeonato Brasileiro é você contrata e vê o que dá. Né, obrigou os clubes, né, pelo menos aqui, né, e eu me cobrei muito disso, de você ser o mais assertivo possível, né, porque se você errar, por mais dinheiro que você tenha, você pode estar no Juventude, você pode estar no Flamengo. Se você errar, você só vai corrigir lá na frente. Então, eu acho que, tecnicamente, acho que é mais justo, né, você, mesmo com o abismo financeiro que há entre as equipes, né, a partir do momento que ela fechou, ela se iguala, né, eu acho que demorou para ser feito isso, né, e vai premiar o time do planejamento. Não vai ter mais aquele time que contrata 10, não deu certo, manda os 10 embora e traz mais 10. Isso não vai mais acontecer. Ou se acontecer, são times que vão brigar atrás. Então, eu acho que essa vai ser a grande mudança. Times que se planejaram melhor, né, tendem a ter pelo menos um início melhor, né, uma sequência melhor até a abertura da outra janela. Eduardo, sobre a questão do adversário do Juventude, o Bragantino está disputando a Libertadores, tem 2 jogos antes e depois do jogo contra o Juventude. O que dá para esperar desse time do Bragantino, que vem de 2 ou 3 anos de consolidação no cenário nacional? Se é um time que tu espera daqui a pouco que venha com um time alternativo ou já vem com um time principal, e quais são as principais características desse adversário? O Bragantino talvez hoje seja, né, o time mais organizado do futebol brasileiro, né, o time que tem a ideia mais, que você consegue enxergar a ideia, né, é um time que joga independente da situação, ganhando ou perdendo, né, em casa ou fora, é um time que tem um padrão muito bem definido, são jogadores de muita qualidade, jovens, né, todos, né, com a vitalidade. Você tem ali no elenco principal ali, você vai ter o Ítalo com 30 e poucos anos, você vai ter ali o lateral direito, o Aderlan, acho com 29 para 30 anos, o resto é um sub-23, é uma seleção brasileira sub-23. O zagueiro, né, o Ortiz, um pouquinho mais, 25, 26 anos, o resto são todos atletas jovens, mas com experiência de seleções de base, né, de grandes times, de grandes escolas. Então é um time muito disciplinado, um time extremamente ofensivo, um time que marca correndo para frente, né, é um time que não corre para trás. É interessante jogar contra uma equipe assim, né? Então a gente tem que estar muito atento, joga sempre com 2 pontas abertas, independente se venha a principal ou venha um time alternativo, é um time que joga com 2 pontas abertos, com uma pressão muito grande, né? Tem jogadores por dentro que finalizam muito bem, né? Eles têm uma perda importante, que talvez seja um dos melhores jogadores do campeonato hoje, que é o Arthur, né? Ele tem uma lesão, uma perda significativa, mas tem ali o Tubarão, tem o Sorriso que estava aqui, são jogadores muito rápidos, e a gente tem que estar atento a isso. É um time que vem jogar aqui e não tem medo, vem jogar. E contra esse time você tem que ter, né, a mesma postura. Jogar também, marcar, claro, sem a bola, mas jogar. Acho que é uma característica bem diferente, né, das demais aí que a gente vai enfrentar. Nesse sentido todo, Eduardo, né, falando até um pouco mais amplo, assim, o que projetar e quais os principais cuidados que o Juventude tem que ter para esse início do Campeonato Brasileiro, já que dia 20 ou 21 também já tem o jogo da Copa do Brasil aqui. Então, como organizar tudo isso para que o desempenho nesse início nas 2 competições seja o melhor possível? Como eu te disse, né, acho que o jogo, toda a nossa preparação, lógico que ela é vista como para o Campeonato Brasileiro, mas a gente tem o Red Bull como adversário, e o Red Bull, você tem que usar todas as suas ferramentas durante o campeonato todo. Você tem que ser um time intenso, né, fazer valer o mando de jogo, né, uma marcação bastante agressiva, para que você possa ganhar.
né, porque você possa fazer os 3 pontos aqui. Eu acho que isso é fundamental, né, para toda a competição. Estou muito perto? Para toda a competição, né, você iniciar bem, para dar confiança, são novos atletas, é um novo trabalho se iniciando, então é o que a gente busca, muita intensidade, organização, né, um time com a bola bastante agressivo, né, a gente tem cobrado bastante chegada ao gol, finalização, cruzamentos, né, a gente possa reunir tudo isso, fazer um grande jogo e aí sim, né, você ganhar, trazer a torcida junto, né, porque só nós, né, sem a torcida, ela se torna, fica muito difícil. Então, acho que o movimento tem que ser daqui de dentro para fora, trazer o torcedor e aí começar com as competições. Nós temos jogos importantes, já uma Copa do Brasil, né, então acho que esse jogo ele vai mostrar muito o que a gente pode fazer durante o campeonato.